Olá, pessoal. Eu sou a professora Kelly, professora de literatura do Colégio São Francisco, e sejam bem-vindos ao nosso Momento Enem. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas dentro da literatura, né, pontualmente, porque quando nós falamos pontualmente dentro da literatura, nós pensamos que a literatura, ela está inserida dentro da prova de linguagens, né? E é claro que alguns elementos da língua portuguesa serão abordados. Porém, nós temos alguns elementos que são elementos associados especificamente à literatura, né? Estes elementos, eles são constituintes do texto poético, né, da poesia, e também do texto em prosa. Então, a primeira questão que nós temos aí, né, de importância dentro da literatura é poder desmembrar o texto poético, né, a poesia, o poema, do texto em prosa. E aí, em alguns momentos, o aluno ele se perde, né? Ele fica meio assim, sem compreender, né? Como que, de maneira clara, eu consigo entender o que é texto poético e o que é texto em prosa, né? O texto poético é aquele texto escrito de maneira vertical, né? O texto em prosa, horizontal. E muitas vezes eu posso dizer assim também, o texto poético constitui versos, estrofes, né? E o texto em prosa, parágrafos. Lembrando que muitas vezes o aluno fala assim, mas texto em prosa necessita ter diálogo. Não, gente, prosa, né? Quer dizer um texto escrito cuja perspectiva compreende, né, o entendimento de uma história. Mas acontece que há alguns textos poéticos que trazem essas histórias, né, para nós. Às vezes é um texto poético que está contando uma história. Por exemplo, o Caso do Vestido, né, do Carlos Drummond de Andrade, é um texto todo escrito em versos, com estrofes, ritmo, rima, metrificação, e ali é uma história que está sendo contada, né? Ao mesmo tempo em que no texto em prosa, por exemplo, João Guimarães Rosa, né, o José de Alencar, eles escrevem texto em prosa, mas com elementos característicos de poesia, né? Então, assim, nós sabemos que há essa divisão, mas nós sabemos que há alguns escritores que se debruçam em torno desses textos e fazem com que esses textos, né, fazem com que essa divisão aí entre texto poético e prosa, né, entre prosa e poesia, passem a não existir. Isso acontece principalmente a partir do modernismo, a partir da primeira, da segunda e da terceira fase do modernismo no Brasil. Antes um pouquinho, né, o texto poético, antes do modernismo, né, o período que nós chamamos de período convencional, o texto poético ele é tratado como tal e o texto em prosa também. O texto em prosa ele surge no Brasil de maneira mais forte, né, de maneira mais evidente, mais grandiosa, no período do romantismo. Né? Então, no romantismo brasileiro, a prosa ganha força, né? Principalmente, como eu já citei, José de Alencar e os outros escritores que escreviam as novelas folhetinescas, né? Os romances folhetinescos. Outra questão importante também em relação ao texto em prosa é nós pensarmos na ideia de conto, né? Porque o conto é um texto em prosa, porém com a mesma profundidade de um romance, mas um pouco mais enxuto, né? Quem é que é o introdutor desse tipo de texto no Brasil, né? O conto no Brasil, né? Machado de Assis. Então, Machado de Assis, ele é o precursor dos contos no Brasil. A crônica é um tipo de texto em prosa também, só que a crônica ela está mais alicerçada nas histórias do cotidiano, né? No prosaísmo ali, na estrutura mesmo de uma situação concentrada no dia a dia. E antigamente eram publicadas em jornais também, tá? Bom,
relação à poesia, né, ao texto poético, à linguagem poética, e também ao texto em prosa, né, por que não dizer também, como nós falamos que existe aí uma divisão, mas que também se complementam, né? As figuras de linguagem passam a ser algo extremamente importante. Então, além de eu ter ideia do que quer dizer, né, texto em prosa, texto em verso, eu também preciso entender que a linguagem ela traz em si alguns elementos que muitas vezes existem, né, ou na maioria das vezes existem, para aperfeiçoar, para melhorar essa linguagem, né? Então, alguns escritores, eles já têm, né, aquela marca, já deixam aquela marca. E as figuras de linguagem, elas são representativas dessas marcas. Então, por exemplo, se eu penso que no Machado de Assis, eu vou pensar na ironia machadiana, né? A sinestesia, quando eu penso na sinestesia, eu me lembro do simbolismo. A hipérbole, pensando na hipérbole, eu já lembro do barroco. A antítese, eu lembro do barroco também. Paradoxo, me lembro do classicismo com Camões e me lembro do barroco também, né? As onomatopeias, a paronomásia, que tem relação com os sons, né, das palavras, ou com as palavras imitando sons de animais, objetos, eu lembro do Guimarães Rosa, né? Então, em cada escritor, em cada escola literária, em cada período literário, eu consigo encontrar algo característico. E as figuras de linguagem estão presentes aí também, tá bom? Continuando aqui, olha, a aliteração e a assonância eu consigo encontrar onde? Eu encontro também no simbolismo. As metáforas, metáfora e metonímia, né, que são figuras de linguagem muito próximas, eu consigo encontrar onde? Eu encontro em Iracema, né, José de Alencar, ele coloca a personagem ali, Iracema, como se ela e a natureza fossem algo único, né? E aí ele vai inserir a mulher ao elemento natural, ao mesmo tempo em que o elemento natural está intrínseco nessa mulher, né? Está dentro dessa mulher. Então é algo muito intenso, tá? Alguns exemplos aqui, né, das figuras, tá? A Rosa de Hiroshima, que é um poema do Vinícius de Moraes, né, que depois foi musicado. Então, a metáfora é uma espécie de comparação, né? A antítese, né, quando eu tenho duas palavras que se opõem, duas palavras opostas, então aqui alegria, tristeza. A ironia, quando eu digo algo querendo falar outra coisa, né? A paronomásia, que é essa brincadeira, né, com a linguagem aí, né, com o som da palavra. A hipérbole, que é o exagero. Sinestesia, quando há a mistura de sensações, né? Então eu tenho aí de sentidos, né? A luz pálida e macia, né? A maciez que está associada ao tato e a luz, a visão, né? A metonímia, quando eu troco o personagem, por exemplo, ou o autor pela obra, né? Faço essa alternância, essa troca. E o paradoxo, quando eu altero aí a maneira como eu quero dizer, né? Eu digo algo e ao mesmo tempo eu nego aquilo que eu acabei de dizer. Bom, as figuras de linguagem, algumas delas, como eu disse, trazem algumas semelhanças, né? Então a metáfora é bem parecida com a comparação, apenas o elemento como aqui deixa claro para nós, né? Além do como, outros elementos também conectivos, né, conjuntivos, fazem com que eu perceba que há essa aproximação, né, de um elemento ao outro. Então aqui ela me encarou e seu olhar era como pedra, né? Então olhar e pedra, algo semelhante. E a metáfora, ela me encarou e seu olhar era pedra, né? Aqui é a mesma coisa. Porém, eu percebo que há metáfora e percebo que há comparação por causa do conectivo ali, né? A antítese. Antíteses são palavras que se opõem, né?
a gente chama de antônimo. E o paradoxo quando eu contraponho uma ideia em relação à outra, tá? Outra questão importante também quando nós falamos sobre literatura é pensarmos claramente nos períodos literários, que nós chamamos também de escolas literárias. Ao longo desses momentos que nós tivermos para falar sobre literatura, nós abordaremos algumas delas, né, de maneira mais intensa, né, de maneira mais detalhada. Mas essa linha do tempo, esse período literário, né, ou escola literária, ou períodos ou escolas literárias, nós temos que ter muito claro em nossa mente. E também porque é necessário sabermos o período em que cada escola literária se concentra, e é necessário também sabermos quais são os escritores que fazem parte desses períodos. Além disso, o que de histórico, né? O que de social existe em cada período, em cada século, que faz com que a literatura se espelhe, que faz com que a literatura se coloque, né, para se identificar com essa sociedade, com esse indivíduo, já que a arte é esse espelho social, né, já que a arte representa a sociedade, representa a historicidade. Então, ao estudarmos literatura, é interessante pensarmos também no contexto histórico, óbvio, né? E nas características peculiares, eu já mencionei isso, né? Nas características exclusivas, nas características identitárias de cada escritor. Bom, algo que é muito presente também na literatura, né? E aí o Enem não deixa isso de lado, é a questão da intertextualidade. Então, a intertextualidade ela vai aparecer em várias situações, em vários momentos, por isso que é necessário nós termos essa nossa, entre aspas, né, bagagem cultural, essa nossa bagagem de mundo, de vivências, essa nossa bagagem literária. Eu costumo dizer que este momento que nós estamos vivendo, né, este momento pelo qual nós estamos passando, é um momento propício para nós conhecermos um pouco mais sobre algo diferente, né? Sobre cultura diferente, já que nós temos a oportunidade de estarmos em casa, então podemos pesquisar textos novos, livros novos, novos escritores, músicas diferentes, né? E aqui, para quem não conhece, né? Olha, a capa do disco dos Beatles, né? E aqui uma releitura feita pelos Simpsons, né? Então há essa perspectiva intertextual. Hoje em dia, para eu compreender aquele texto, né, no caso o texto dos Simpsons aqui, né, esse texto imagético dos Simpsons, é um texto que eu só consigo compreender à luz do disco, né, da obra original dos Beatles, né? Ao mesmo tempo em que eu tenho uma tirinha aqui do Caulos, né? E aí aqui o passarinho, né? A vida de passarinho, que é um personagem do Caulos, né? O Caulos está falando aqui sobre a canção do exílio, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Ele fala, Gonçalves Dias, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Aí ele diz, o sabiá sou eu. Essa era a palmeira, né? Então, quer dizer, ele critica o desmatamento. Então, além da própria intertextualidade, né? Há uma crítica ali, né? Uma crítica ao desmatamento, há uma perspectiva de uma visão diferente em relação à sociedade, há uma brincadeira, né? Há um humor, porque na tirinha esse aspecto humorístico ele aparece. Mais uma vez também eu usei aqui, né, a linguagem, essa mistura, né, de linguagem visual e de linguagem verbal, né, o texto sincrético que aparece também. Bom, pessoal, hoje as minhas dicas foram essas. Nas próximas semanas a gente vai se encontrar novamente e eu trarei outras questões importantes, pontuais,
Eu conto com a participação de vocês para assistir aos nossos vídeos. Se inscrevam no nosso canal caso vocês não tenham ainda se inscrito. Um beijo e até a próxima!